O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E hoje o dia foi tenebroso para o Brasil. Nós tivemos acontecendo ao mesmo tempo o julgamento do Bolsonaro, na minha visão, é um julgamento farsesco, totalmente político, onde o tribunal, na minha leitura, não está se fazendo valer da justiça e da Constituição. É uma posição política onde eles querem tirar o Bolsonaro da corrida eleitoral de 2026. Essa é a minha humilde opinião. Ao mesmo tempo que estava acontecendo esse circo, ocorria no Senado uma sessão que estava ouvindo o ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro. E ele fez cada revelação bombástica que eu vou trazer para vocês alguns cortes que eu fiz, de coisas que, assim, no mínimo, se o Brasil fosse um país sério, esses processos já estavam todos anulados, o Moraes estaria impeachmentado e já teria um substituto no seu lugar. E na minha visão, isso precisa acontecer justamente para a gente resgatar o STF, para a gente trazer de volta o STF à constitucionalidade, para que ele volte de fato a ser o guardião da Constituição. Porque o que o Tagliaferro mostrou é totalmente contrário. Moraes afrontou a Constituição e o arcabouço legal brasileiro. O que eu espero a partir de agora? Que o Moraes rebata com veemência e com provas mostrando que o Tagliaferro está falando é mentira. Mas eu duvido que isso vá acontecer, porque o Tagliaferro tem as provas, ele era fiscal, ele era auditor, então ele tem todos os elementos para comprovar o que ele está falando. Ele inclusive mostrou conversas de WhatsApp no meio dessa sessão no Senado, mostrando trocas de mensagem, inclusive com o PGR Paulo Gonet. Então, assim, fica difícil para o Moraes rebater o que o seu ex-assessor colocou. Inclusive, o Tagliaferro foi questionado se ele toparia fazer uma acariação com o Moraes. E ele falou que topa, sem problema nenhum. Agora, é muito óbvio que o Moraes jamais aceitaria uma situação desta, onde ele seria colocado contra a parede, onde ele seria bombardeado com fatos e provas do seu ex-assessor e teria que rebater. Eu tendo a acreditar, sim, que o Tagliaferro trouxe são fatos verídicos. E um embate entre os dois, uma cariação, seria fantástica para colocar os pingos nos is. E ainda que não ocorra a cariação, que eu duvido que vai acontecer, o Moraes poderia publicamente rebater, mas não só no lero-lero, no gogó, mostrar que o que ele fez, as ações, tem respaldo na Constituição e nas leis. Será que o magistrado faria uma coisa desta? Eu acho que não, porque eu acho que o Tagliaferro falou a verdade. E se ele falou a verdade, o Moraes não vai ter argumentos baseados na lei para justificar certos erros que ele cometeu de acordo com o seu ex-assessor, de acordo com o que foi revelado no Senado. Eu vou trazer para vocês alguns cortes que eu fiz de acusações que o Tagliaferro fez contra Moraes. E eu vou comentando cada um deles, eu vou dando play nos vídeos e vou colocando os meus comentários. Mas, galera, não tem mais condições do Moraes seguir no STF. Pro bem do Brasil, pro bem do STF, pro bem da nossa Constituição Federal. O Tagliaferro, em dado momento, falou, e eu vou mostrar aqui o corte, que os processos de perseguição política, todos os processos que envolviam alvos bolsonaristas, de acordo com o Tagliaferro, o Moraes já tinha a sentença pronta. Ele saía correndo atrás para criar a história. Ele começava pelo final e ia preenchendo a lacuna com provas e, que nem ele falou, o Tagliaferro, com criatividades. Para vocês verem o nível que chegou. Esse processo do golpe do 8 de janeiro, isso, para mim, corrobora. É uma farsa. É uma farsa e eu já tinha essa convicção. Vendo agora o que o Tagliaferro falou, eu acho que se consolida. Vamos dar um play aqui no primeiro corte. Esse primeiro corte que eu trago é simplesmente bizarro. Não que a gente não soubesse, não que a gente não desconfiasse. Mas ele foi questionado sobre quais eram os critérios para você entrar na lista negra. Foi esse o termo que o senador usou. O Eduardo Girão, se eu não me engano. Para entrar nessa lista. E ele falou, basta criticar ministros do STF, até mesmo Lula, para você já entrar e ser um alvo, um alvo candidato desse time do Moraes. Mas sem me estender muito, vamos ouvir aqui o Tagliaferro falando isso, e aí durmam com essa. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim, sim.
não só criticar a ministra do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin, como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. Essas coisas embrulham o estômago, né, galera? Meu Deus do céu, realmente, olha, é revoltante o que a gente desconfiava, mas agora vem de dentro, vem de um cara que trabalhou pro Moraes, né? Então isso realmente dá muita azia. Aqui eu também trouxe um corte do Flávio Gordon, ele fez um comentário ao longo, né, desse evento, dessa sessão que houve no Senado, onde ele falou o seguinte: Eduardo Tagliaferro, ex-integrante e hoje perseguido pelo Gabinete Clandestino de Polícia Política de Alexandre de Moraes, conta no Senado Federal que a Universidade Federal do Rio de Janeiro havia um grupo treinado de espiões e alcaguetes, cujo objetivo era enviar relatórios sobre cidadãos e usuários de internet de direita que deveriam virar alvo de perseguição. Se eu não me engano, em um dado momento também, ele comentou da nora da jornalista da Globo News, da Mira Leitão, que ela também parece que fazia um pouco desse papel de ficar entregando perfis à direita. Se eu não me engano, foi a nora da Mira Leitão. Aqui eu trago um corte, onde até coloquei, né? Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, afirma que o ministro fez uma operação baseada exclusivamente em uma reportagem. O fato repercutiu tão mal que Moraes teria pedido a criação de um relatório interno com data retroativa para justificar que a tal operação se baseou neste relatório que nem sequer existia. Então ele está acusando o Moraes de ter forjado um relatório para justificar uma operação. Na sequência eu vou mostrar que, graças a Deus, parte da imprensa repercutiu isso. O UOL, Folha tocaram nesse assunto. E é importante que esses veículos falem, repercutam, porque sai da bolha. Então isso é muito importante. Vamos dar aqui um play nessa explicação surreal do ex-assessor. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse. E colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só
a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PECs, circuladas essas PECs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui... Galera, assim, é inacreditável o que fizeram com o nosso país, com o judiciário do nosso país. É uma coisa inacreditável. Eu fico imaginando, imagine se fosse na Lava Jato, ou se fosse algum processo contra um petista. Mas, nossa, estaria tudo anulado. Tudo anulado. Mas como que é Bolsonaro, ainda tem gente passando pano. Mas é inacreditável. E aqui, felizmente, né, o Universo Online, o UOL, repercutiu esse trecho em específico falando, né? Tagliaferro diz que relatório para justificar a ação da PF foi fraudado. Que bom, porque isso aí estoura a bolha quando veículos de comunicação de esquerda repercutem. Folha de São Paulo, mesma coisa. Ex-diretor do TSE diz que Moraes forjou documento em operação contra empresários bolsonaristas. Declaração acompanhada de documentos que comprovariam a ilegalidade foi dada em comissão no Senado, controlado por bolsonaristas. Claro, falam isso para dar uma desmerecida, né? Então, isso é muito, muito importante que estoure a nossa bolha. Aqui eu trago um outro corte, onde o Tagliaferro... Nossa, isso aqui tem que... é uma coisa... Nossa, é inacreditável. Onde ele fala que os processos ocorreram de forma inversa. Então, começava com a sentença pronta e depois eles iam recheando o processo com, talvez, criatividades, né? Achando provas de forma muito, muito criativa. Vamos usar um play para ver a explicação do ex-assessor do Moraes. O senhor podia explicar para a gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que é que eles pediam? Aqui está bem claro, senador. Está assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Doutor Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que doutor Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Está aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa está aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam para a gente para que enviar, porque assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes... Galera, vocês entenderam? Aqui dá pra gente identificar dois absurdos, duas aberrações. Primeiro, o Moraes conversando diretamente com o Paulo Gonet. Se eu não me engano, foi isso que destruiu, que implodiu a Lava Jato, né? O Sérgio Moro conversar com os procuradores. Aqui o Moraes estava conversando com o Paulo Gonet. Isso já me chamou muita atenção. E, lógico, a maior aberração de todas é o processo começar de trás para frente. É uma coisa, assim, inacreditável. Porque isso é tudo menos justiça. É tudo menos justiça. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem aqui um outro vídeo que eu acabei pulando. Deixa eu pegar, porque vale a pena repercutir com vocês. Que é, assim, tem esse aqui, isso mesmo.
onde ele fala o seguinte, né, que todos os processos de perseguição política, o magistrado já tinha a sentença pronta, né? Na verdade, é complementando o vídeo anterior. Então, aqui que ele fala que os processos começavam de trás para frente. Vamos lá ver o que ele falou. De fato, não foi somente no caso dos empresários e nem somente no caso de Jair Messias Bolsonaro. Todos os casos de perseguição começaram com a inversão do rito, né? Ele não começa com uma investigação, com uma denúncia. Ele já começou com um julgamento. Ou seja, Alexandre de Moraes já tinha em sua mente o planejamento de tudo que ele queria. Aqueles alvos já estavam sentenciados. Então ele só precisava o quê? Montar todo o rito dentro teoricamente, de um possível processo legal para que ele executasse a sua vontade. Com relação à sua última pergunta, sim, a gente não tem mais um Estado democrático de direito, a gente já não tem mais um judiciário imparcial, um judiciário justo, nós fizemos um estado de exceção. Não, e tem gente que ainda passa pano. Isso que é o pior. Eu tenho certeza que tem muito esquerdista que passa o pano, finge que tá tudo certo, mas sabe que não tá. É pelo prazer de ver um adversário político ser perseguido. É uma coisa assim inacreditável. E aí eu coloquei fiz um tweet agora há pouco, onde eu falei o seguinte: as revelações do ex-assessor de Moraes no Senado são tenebrosas. Se faz urgente a anulação de todos os processos de perseguição política, bem como o impeachment de Moraes. Precisamos urgentemente resgatar o STF, devolvê-lo à constitucionalidade e voltarmos a respirar ares verdadeiramente democráticos. E para finalizar, o Paulo Figueiredo fez uma publicação que eu acho que vale a pena repercutir, foi agora há pouco também, antes de eu gravar o vídeo. Agora que parece que haverá uma nova lei de anistia, um aviso importante. O que precisamos é que ela seja ampla, geral e restrita. Qualquer coisa que não seja isso é perda de tempo e não conta com o nosso apoio. No caso, apoio dele, Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. As pedradas dos Estados Unidos, portanto, continuarão vindo. Grato, caso a anistia não seja ampla, geral e restrita. E depois do que o Tagliaferro revelou, como os processos a gente sabe que eles não serão anulados, vai ter que ter essa anistia para reparar. Não dá para essas pessoas serem injustiçadas nesse ponto. Com tantos arbítrios e ilegalidades denunciadas pelo ex-assessor do Moraes, que eu espero que o magistrado rebata. Senão, vai prevalecer a versão do Tagliaferro perante a opinião pública. É isso. Pessoal, esse é o resumão. Claro que aqui não tem tudo, mas os pontos que mais me chamaram a atenção, que mais me irritaram, eu compartilhei aqui com vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acharam disso tudo, como que vocês enxergam. Vocês acham que os processos serão anulados ou vão ter que esperar e torcer por uma anistia? Eu acho que vai ter que ser na base da anistia. Eu duvido que o STF, depois de ter dobrado tanto a aposta ao longo dos últimos anos, com essa ladainha do golpe, vai dar o braço a torcer e anular o processo. Eu, sinceramente, duvido. Mas coloquem aí as opiniões de vocês nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como Vinícius, @ViníciusCFP82 em todas as plataformas. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.